Bom dia! Hoje nós começamos o segundo livro dos Reis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor Jesus, nesses 7 primeiros capítulos que iremos ler, do capítulo 1 ao capítulo 7, para que a Tua palavra caia no mais profundo no nosso interior e faça as mudanças necessárias para que possamos viver segundo a Tua vontade. E pedimos em Teu nome. Amém. Elias e Ocosias. Tendo morrido Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Ocosias caiu da sacada do seu aposento em Samaria e feriu-se gravemente. Enviou então mensageiros, aos quais disse: Ide consultar Baal-zebube, deus de Acarão, para saber se serei curado desse mal. Mas o anjo do Senhor falou a Elias, o tesbita: Sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes: Não há porventura um Deus de Israel para eles consultar Baal-zebube, deus de Ascarão? Por isso, eis o que diz o Senhor: Não te levantarás do leito que subsiste, mas morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram para Ocosias e este lhe perguntou: Por que voltais? Eles responderam: Um homem nos veio ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o vosso rei e dizei-lhe: Isso diz o Senhor: Não há porventura Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Acarão? Por isso, não te levantarás do leito a que subiste, vais morrer. Ocosias disse-lhes: Como era esse homem que veio a vosso encontro e vos falou deste modo? Era um homem coberto de pelos. Responderam-lhe que trazia um cinto de couro em volta dos rins. O rei disse: É Elias, o tesbita. Imediatamente enviou-lhe o rei um chefe com seus 50 homens. Este foi ter com Elias, que estava sentado no alto do monte, e disse-lhe: Ó homem de Deus, desce depressa, pois é ordem do rei. Elias respondeu: Se sou um homem de Deus, venha fogo do céu e vos devore, a ti e aos teus 50 homens. E o fogo caindo do céu devorou o chefe e seus 50 homens. O rei mandou outro chefe com seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, lhe disse: Ó homem de Deus, esta é a ordem do rei, desce imediatamente. Se sou homem de Deus, respondeu Elias, venha fogo do céu e te devore com os teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. Pela terceira vez mandou o rei um chefe com seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, pôs-se de joelhos e suplicou-lhe, dizendo: Peço-te, homem de Deus, que a minha vida tenha valor aos teus olhos e as desses 50 homens teus servos. Veio o fogo do céu e devorou os 2 primeiros chefes, mas agora que minha vida tenha algum valor aos teus olhos. O anjo do Senhor disse a Elias: Desce com esse homem, não temas. Elias levantou-se e desceu com ele à casa do rei. Disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Acarão? Não te levantarás mais do leito a que subistes, pois morrerás. Ocosias morreu, segundo a palavra que o Senhor tinha dito pelo profeta Elias, e seu irmão Jorão sucedeu-lhe no trono no 2º ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Ocasias não tinha filhos. O restante da história de Ocosias e suas ações, tudo está registrado no livro das crônicas dos reis de Israel. Capítulo 2. Elias é arrebatado ao céu. Eis o que passou no dia em que o Senhor arrebatou Elias ao céu num turbilhão. Elias e Eliseu partiram de Gálgala. Elias disse a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me mandou a Betel. Por Deus e por tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei. E desceram a Betel. Os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: Sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo sobre tua cabeça? Sim, eu o sei. Ficai calados. Elias disse-lhe: Fica aqui, Eliseu, porque o Senhor mandou-me a Jericó. Por Deus e por tua vida, respondeu ele, não te deixarei. E chegaram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó foram ter com Eliseu e disseram-lhe: Sabes que o seu amo vai tirar hoje, sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo de sobre a tua cabeça? Sim, eu o sei. Calai-vos. Elias disse-lhe: Fica aqui, porque o Senhor mandou-me ao Jordão. Por Deus e pela tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei. E partiram juntos.
Seguiram-nos 50 filhos de profetas, os quais pararam longe, diante dele, enquanto Elias e Eliseu se detinham à beira do Jordão. Elias tomou seu manto, dobrou e feriu com ele as águas, que se separaram para as duas bandas, de modo que atravessaram ambos a pé enxuto. Tendo passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti, para que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu: Seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Pedes uma coisa difícil, replicou Elias. Entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado, mas se não me vires, não te será dado. Continuando seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel! E não o viu mais. Tomando então as suas vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou o manto que Elias deixara cair e, voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, essas separaram-se para um lado e para o outro, e Elias o atravessou. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram: O espírito de Elias repousa em Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele e disseram: Sabe que entre os teus servos há 50 homens valentes que podem ir em busca do teu amo. Talvez eu tenha arrebatado o espírito do Senhor e atirado com ele para algum monte ou para algum vale. Não os mandeis, respondeu Eliseu. Eles, porém, tanto insistiram que Eliseu teve vergonha de recusar. Mandai-os, disse ele. Mandaram, pois, 50 homens, os quais procuraram Eliseu durante 3 dias, mas sem resultado. Quando voltaram para Eliseu, que estava em Jericó, esse disse-lhes: Não vos disse que não fosseis? Milagres de Eliseu. Os habitantes da cidade disseram a Eliseu: A cidade está muito bem situada, como pode ver o meu senhor, mas as águas são más e tornam a terra estéril. Eliseu disse-lhe: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles lhe trouxeram. Eliseu foi à fonte e deitou sal nela, dizendo: Eis o que diz o Senhor: Sanei essas águas, e elas não causarão mais nem mortes nem esterilidade. Ficaram as águas sadias e ainda o são, segundo a palavra que o Senhor tinha dito por Eliseu. Dali subiu a Betel. Enquanto ia pelo caminho, saíram da cidade alguns rapazes e puseram-se a zombar dele, dizendo: Sobe, careca, sobe, careca. Eliseu, voltando-se para eles, olhou-os e amaldiçoou os nomes do Senhor. Imediatamente saíram da floresta 2 ursos e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Dali se retirou para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Capítulo 3. Jorão, rei de Israel. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou durante 12 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seu pai e sua mãe, porque tirou a estela que seu pai tinha erigido a Baal. Perseverou, todavia, nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel e não se apartou deles. Mesa, rei de Moabe, possuidor de muitos rebanhos, pagava ao rei de Israel a guisa de tributo 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 cordeiros. Morrendo, porém, Acabe, ele libertou-se do rei de Israel. O rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista a todo Israel. Em seguida, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Queres vir comigo para atacá-lo? Sim, respondeu Josafá. Farei o que fizeres. Meu povo fará o que fizer o teu, minha cavalaria fará o que fizer a tua. E ajuntou: Por onde iremos? Pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom puseram-se em marcha, mas depois de darem uma volta aos 7 dias de marcha, veio a faltar água, tanto para o exército como para os animais que o seguiam. O rei de Israel exclamou: Ai, o Senhor juntou aqui os 3 reis para entregá-los ao rei de Moabe. Josafá disse: Não há por aqui algum profeta do Senhor, para por meio dele consultarmos o Senhor?
Sim, respondeu um dos servos do rei de Israel. Está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Josafá disse: A palavra do Senhor está com ele. E desceram a ele Josafá, o rei de Israel, e o rei de Edom. Eliseu disse ao rei de Israel: Que queres de mim, ó rei? Vai procurar os profetas de teu pai e de tua mãe. Não, disse ele, o rei de Israel, porque o Senhor reuniu aqui esses 3 reis para entregá-los ao rei de Moabe. Eliseu exclamou: Pela vida do Senhor dos exércitos a quem sirvo, se não fosse em atenção a Josafá, rei de Judá, eu não faria caso algum de ti, nem mesmo poria em ti os meus olhos. Mas agora trazei-me um tocador de harpa. Apenas fez o tocador vibrar as cordas, veio a mão do Senhor sobre Eliseu, e esse disse: Eis o que diz o Senhor: Cavai nessa vale fossos e fossas. Eis o que diz o Senhor: Não sentireis vento nem vereis chuvas, e contudo esse vale se encherá de água, e bebereis vós, vossos rebanhos e vossos animais de carga. Porém, isso é pouco aos olhos do Senhor. Ele vai entregar também Moabe nas vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortes, as cidades mais importantes, derrubareis todas as árvores frutíferas, taparei todas as fontes e cobrireis de pedra todos os campos férteis. No dia seguinte pela manhã, à hora da oblação, descerão as águas do lado de Edom, e a terra encheu-se de água. Ouvindo os moabitas que aqueles reis vinham atacá-los, mobilizaram-se todos os que estavam na idade de pegarem armas e foram para a fronteira. Na manhã seguinte, quando o sol se levantava sobre as águas, os moabitas viram diante de si as águas vermelhas como sangue. É sangue! Exclamaram eles. Os reis pelejaram entre si e destruíram-se mutuamente. Vamos, Moabe, à presa! Logo, porém, que chegaram para atacar o acampamento dos israelitas, estes levantaram-se e feriam os moabitas, que fugiram diante deles. E quantos feriam, iam penetrando mais adentro da sua terra. Destruíram as cidades, encheram toda a terra fértil de pedras que cada um lançou, entupiram todas as fontes, derrubaram todas as árvores frutíferas, de modo que só ficaram as pedras da cidade de Quirares, que tinha sido cercada e atacada pelos atiradores de funda. Vendo o rei de Moabe que perdia o combate, tomou consigo 700 homens armados de espada para abrir caminho até o rei de Edom, mas não conseguiu. Tomando então o seu filho primogênito, que deveria reinar depois dele, ofereceu em holocausto sobre a muralha. Isso provocou uma tal indignação entre os israelitas que esses se retiraram e voltaram para sua casa. Eliseu e a viúva, capítulo 4. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e sabes que ele temia o Senhor. Ora, eis que veio o credor tomar os meus 2 filhos para fazer os seus escravos. Eliseu disse-lhe: Que posso eu fazer por ti? Dize-me, o que tens em tua casa? Ela respondeu: Tua serva só tem em casa uma garrafa de óleo. Vai, replicou Eliseu, pede emprestadas às tuas vizinhas ânforas vazias em grande quantidade. Depois, entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e enche com óleo essas ânforas, pondo-os de lado à medida que estiverem cheias. Partiu a mulher e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes traziam-lhe as ânforas e ela as enchia. Tendo enchido as ânforas, disse ela a seu filho: Dá-me mais uma ânfora. Não há mais, respondeu ele. E o óleo cessou de correr. A mulher foi e contou tudo ao homem de Deus. Esse disse-lhe: Vai e vende esse óleo para pagar a tua dívida. Depois disso, tu e teus filhos vivereis o resto. O filho do Sunamita e os outros milagres. Certo dia em que Eliseu atravessava Sunão, viu uma mulher rica do lugar e insistiu com ele para comer em sua casa. Depois disso, cada vez que ele passava por aquele lugar, dirigia-se àquela casa daquela mulher para tomar ali a sua refeição. Ela disse a seu marido: Escuta, eu sei que este homem que passa sempre por nossa casa é um santo homem de Deus. Preparemos-nos em cima um quarto, obra de pedreiro, onde poremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim poderá acomodar-se ali quando vier à nossa casa. Ora, aconteceu que um dia, passando Eliseu por Sunão, retirou-se ao quarto de cima para dormir. E disse a Giese, seu servo: Chama essa sunamita.
Giese chamou-a e ela apresentou-se diante dele. Pergunta-lhe, disse Eliseu, o que posso fazer por ela em reconhecimento do desvelo com que nos tem tratado? Talvez ela queira que se fale ao rei ou ao general do exército sobre algum negócio seu. Eu habito no meio do meu povo, respondeu ela. Eliseu então disse, que se pode fazer por ela? Ela não tem filhos, respondeu Giese, e seu marido é idoso. Chama, disse Eliseu. Giese chamou-a e ela apareceu à porta. Eliseu disse-lhe, por esse tempo, daqui a 1 ano, acariciarás um filho. Não, meu senhor, respondeu ela, não zombes de tua escrava, homem de Deus. E a mulher, no ano seguinte, à mesma época, como tinha predito Eliseu, deu à luz um filho. O menino cresceu. Um dia que ele fora ter com seu pai junto dos ceifadores, disse-lhe, ai, minha cabeça, minha cabeça. Leva a sua mãe, disse o pai a um escravo. Este levou-o e entregou a sua mãe. O menino ficou nos joelhos da mãe até 12:00 e morreu. Ela subiu, colocou o menino na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e disse-lhe, manda comigo um escravo e uma junta para que eu vá à casa do homem de Deus e volte. Ele disse, por que vais ser com ele hoje? Não é lua nova nem sábado? Fica tranquilo, respondeu ela. Mandou selar a jumenta e disse ao escravo, conduz-me, apressa-te, não me detenhas em caminho sem que eu te diga. Ela partiu e chegou aonde estava o homem de Deus no Monte Carmelo. O homem de Deus, vendo de longe, disse aos servos de Giese, aí vem a sunamita, corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe se ela vai bem, como vai o seu marido e o seu filho. Ela respondeu, tudo vai bem, mas chegando junto do homem de Deus na montanha, pegou-lhe os pés. Giese aproximou-se para afastá-la, mas o homem de Deus disse-lhe, deixa, sua alma está cheia de amargura, e o Senhor me oculta o motivo, nada me revelou. A mulher disse, pedi eu porventura um filho ao meu senhor? Não te disse que não zombaste de mim? Eliseu disse a Giese, põe o teu cinto, toma na mão meu bastão e parte. Se encontrares alguém, não o saúdas, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Porás o meu bastão no rosto do menino. A mãe do menino exclamou, por Deus e pela tua vida não te deixarei. Então Eliseu seguiu-a. Entretanto, Giese, que os tinha precedido, pôs o bastão no rosto do menino, mas não houve voz nem sinal de vida. Ele voltou a Eliseu e disse-lhe, o menino não despertou. Eliseu entrou na casa onde estava o menino morto em cima da cama. Entrou, fechou a porta atrás de si e do morto e orou ao Senhor. Depois subiu à cama, deitou-se em cima do menino, colocando seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e enquanto estava assim estendido, o corpo do menino aqueceu-se. Eliseu levantou-se, deu algumas voltas pelo quarto, tornou a subir e estendeu-se sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Giese e disse-lhe, chama a sunamita. Ele a chamou. Ela entrou e Eliseu disse-lhe, toma o teu filho. Então ela veio e lançou-se aos pés de Eliseu, prostrando-se por terra, em seguida tomou o filho e saiu. Quando Eliseu voltou a Gálgala, a fome devastava a terra. Estando os filhos dos profetas sentados diante dele, disse a seu servo, toma uma panela grande e prepara uma sopa para os filhos dos profetas. Foi um deles ao campo para colher legumes e encontrou uma planta silvestre. Colheu dela coloquíndidas selvagens, encheu o manto, voltou para casa e cortou-os em pedaços dentro da panela de sopa sem saber o que era. Serviu-se a refeição dos homens. Logo, porém, que provaram da sopa, puseram-se a gritar, homem de Deus, a morte está na panela. E não puderam comer. Eliseu disse-lhes, trazei-me farinha. Jogou farinha na panela e disse, serve agora, para que todos comam. E não havia mais nada ruim na panela. Veio um homem de Baal-Salisa, que trazia ao homem de Deus a guisa de primícia, 20 pães de cevada e trigo novo no seu saco. Dá-os a esse homem, disse Eliseu, para que comam. Seu servo respondeu, como poderei servir com isso a 100 pessoas? Dá-os a esse homem, repetiu Eliseu, para que comam. Eis o que diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. E Deus ao povo, comeram e ainda sobrou, como o Senhor tinha dito. Capítulo 5. Cura de Naamã. Naamã, general do exército do rei da Síria,
gozava de grande prestígio diante de seu amo e era muito considerado porque, por meio dele, o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela disse a sua senhora: Ah, se meu amo fosse ter com o profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: Vai, e que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou aos reis de Israel uma carta concebida nesses termos: Ao receberes essa carta, saberás que te mando Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou: Sou eu porventura um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem que ele ainda anda buscando pretextos contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: Por que rasgastes as tuas vestes? Que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne ficará limpa. Naamã se foi despeitado, dizendo: Eu pensava que ele viria em pessoa e diante de mim invocaria o Senhor seu Deus, poria a mão no lugar afetado e me curaria da lepra. Porventura, os rios de Damasco, o Abana e o Fafar não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltando-se, retirou-se incolorizado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram: Meu pai, mesmo que o profeta tivesse ordenado algo difícil, não deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e serás curado. Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus, e sua carne tornou-se tenra como de uma criança. Voltando então para o homem de Deus, com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse: Reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o de Israel. Aceita esse presente do teu servo. Pela vida do Senhor a quem sirvo, replicou Eliseu, não aceitarei nada. E apesar da instância de Naamã, ele recusou. Então Naamã disse: Se não aceitas, permite ao menos que se dê ao teu servo da terra desse país tudo quanto posso carregar 2 mulas, porque doravante esse teu servo não oferecerá mais holocausto nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Entretanto, que o Senhor perdoe ao teu servo o seguinte: quando o meu soberano entrar no templo de Remon para adorar, apoiando-se no meu braço, seja-me permitido também me prostrar no templo de Renom. E o Senhor perdoa esse gesto a teu servo. Eliseu respondeu: Faça-o tranquilamente. E Naamã o deixou. Naamã estava já a certa distância, quando Giese, servo de Eliseu, disse consigo: Eis que meu amo poupou a este sírio Naamã, recusando aceitar de sua mão o que lhe tinha trazido. Pela vida de Deus, vou correr atrás dele e obterei dele alguma coisa. E Giese foi ao encontro de Naamã, o qual, vendo correr, desceu do carro e veio ao encontro e disse-lhe: Tudo vai bem? Sim, respondeu Giese. Meu senhor manda-me dizer-te: Acabam de chegar à minha casa da montanha de Efraim 2 jovens, filhos de profetas. Rogo-te que me dês para eles 1 talento de prata e 2 hábitos de festa. Naamã respondeu: É melhor que leves 2 talentos. Naamã insistiu e, atando 2 talentos e 2 hábitos de festa em 2 sacos, entregou-o a 2 dos seus servos para que o levassem a Giese. Quando atingiram a colina, Giese tomou os objetos de suas mãos e guardou-os na sua casa. Depois disso, despediu os 2 homens e estes se retiraram. E tendo entrado, apresentou-se a seu amo. Eliseu disse-lhe: De onde vens, Giese? Teu servo não foi a parte alguma, respondeu ele. Mas Eliseu replicou: Não estava porventura presente o meu espírito quando o homem saltou de seu carro ao teu encontro? É este o momento de aceitar dinheiro, adquirir vestes, oliveiras e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? A lepra de Naamã se pegará a ti e a toda a tua descendência para sempre. E Giese saiu da presença de Eliseu coberto de uma aleta branca como a neve. Capítulo 6.
O milagre do machado. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Vamos até o Jordão. Tomemos ali cada um de nós uma viga e construamos ali uma sala em que possamos habitar. Ide, respondeu-lhes ele. Mas vem também tu com os teus servos, ajuntou um deles. Eu irei, disse ele. E partiu com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Ora, estando deles a cortar uma madeira, eis que o seu machado caiu na água. Ah, meu senhor, exclamou ele, porque o machado era emprestado. Onde caiu ele? Perguntou o homem de Deus. Ele mostrou-lhe o lugar. Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou-o na água e o machado veio à tona. Tira-o, disse. O homem estendeu a mão e tomou-o. Eliseu, profeta da paz. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com seus servos e disse-lhe: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem. E o rei acautelou-se não apenas uma ou duas outras vezes. O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou seus servos e disse-lhes: Não me descobrireis quem dos nossos nos traiu junto do rei de Israel? Não foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles. É o profeta Eliseu, que conta ao rei de Israel os planos que fazes em teu quarto de dormir. Ide, disse o rei, e veja onde ele está, para que o mande prender. Disseram ao rei: Ele está agora em Dotaim. O rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus saiu fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse: Ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entretanto, os sírios desciam para ele, e Eliseu orou ao Senhor, dizendo: Feri de cegueira esses homens. E o Senhor, ouvindo a prece de Eliseu, feriu-os de cegueira. Eliseu disse-lhes: Não é por aqui o caminho, nem é essa cidade. Segui-me, vou conduzir-vos ao homem que buscais. E levou-os a Samaria. Tendo eles entrado em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abri os olhos desses homens para que vejam. O Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estava em Samaria. O rei de Israel, tendo-os visto, disse a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Não, respondeu ele. Fere aos que capturares com tua espada e teu arco. A estes, porém, dá-lhes pão e água, para que restaurem as forças e voltem em seguida para junto de seu servo. O rei mandou que se lhes servisse um grande banquete, e depois que acabaram de comer e beber, deixou-os em liberdade, e eles voltaram para o seu soberano. A partir de então, os guerrilheiros sírios cessaram as suas incursões nas terras de Israel. Samaria novamente bloqueada pelos sírios. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e subiu para pôr cerco diante de Samaria. A fome alastrou-se pela cidade, e o cerco foi tão rude que uma cabeça de jumento valia 800 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de grãos 5 ciclos de prata. Um dia em que o rei circulava pelas muralhas, uma mulher gritou-lhe: Socorrei-me, ó Senhor, meu Senhor, ó Rei, meu Senhor. O rei respondeu-lhe: Se o Senhor não te salva, com que te poderei eu socorrer? Porventura com a eira ou com o lagar? E ajuntou: Que te aconteceu? Ela respondeu: Essa mulher que aqui vês disse-me: Dá-me o teu filho para o comermos hoje. Amanhã comeremos o meu. Cozemos então o meu filho e o comemos. No dia seguinte, quando eu lhe disse: Dá-me o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Ouvindo o que lhe dizia a mulher, o rei rasgou as vestes, e como ia passando pela muralha, o povo viu que ele trazia um cilício sobre o corpo. Que Deus me trate com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar ainda hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu achava-se em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei se fizera preceder por um emissário,
Mas, antes que ele chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vede como esse filho de bandido manda alguém para cortar minha cabeça? Atenção! Quando chegar o emissário, fechai-lhe a porta e repeli-o, mas não se ouve já o ruído dos passos de seu amo, que o segue? Não tinha ainda acabado de falar, quando o mensageiro se apresentou diante dele e disse-lhe: Quando um tão grande mal nos vem do Senhor, que poderei eu esperar ainda? E agora o último capítulo desse dia, capítulo 7. Eliseu disse-lhe: Ouvi o que diz o Senhor. Amanhã, essa mesma hora, uma medida de flor de farinha valerá um ciclo à porta de Samaria, e 2 medidas de cevada também um ciclo. O oficial em cujo braço se apoiava o rei respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível semelhante coisa? Tu verás com os teus olhos, respondeu Eliseu, mas não comerás. Ora, estavam 4 leprosos à porta da cidade, os quais disseram entre si: Por que ficarmos nós aqui até morrermos? Se formos para a cidade, morreremos porque reina fome ali. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma sorte. Vinde, passemos ao acampamento dos sírios. Quem sabe se eles nos pouparão a vida e viveremos. Se nos quiserem matar, pois bem, morreremos. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios, mas ao chegar aos limites do acampamento, viram que não havia mais ninguém. O Senhor tinha feito ouvir no acampamento dos sírios um estrondo de carros, cavalaria e um grande exército, e disseram uns aos outros: Isso é certamente o rei de Israel, que assalariou contra nós os reis dos heteus e dos egípcios. Levantaram-se, pois, ao anoitecer e fugiram, deixando ali suas tendas, cavalos, jumentos, abandonando o acampamento tal como estava, e só cuidando de salvar a sua própria vida. Os leprosos, pois, chegando à extremidade do acampamento, entraram numa tenda e, depois de terem comido e bebido, tomaram consigo ouro, pratas e vestes que foram esconder para si. Voltaram em seguida e entraram noutra tenda e esconderam também o que puderam carregar dali. Então disseram um para o outro: Não está bem o que fazemos. Hoje é um dia de boas novas. Se calarmos e esperarmos até o romper da aurora, seremos castigados. Vamos e informemos a casa do rei. Foram e contaram o sucedido aos guardas da porta da cidade, dizendo-lhe: Entramos no acampamento dos sírios, não há ali ninguém, nem uma voz humana sequer. Só há cavalos, jumentos amarrados e as tendas tais como foram levantadas. Os guardas da porta deram sinais e a boa nova foi levada ao interior do palácio real. Era noite. O rei levantou-se e disse a seus servos: Vou dizer-vos o que tramam os sírios. Eles sabem que estávamos famintos, por isso deixaram o acampamento e foram armar emboscadas no campo, pensando prender-nos vivos e penetrar em seguida na cidade, uma vez que tenhamos saído dela. Mas um dos servos do rei tomou a palavra: Tomemos 5 dos cavalos que nos restam e mandemo-los para ver o que há. Sua sorte será de todo o povo de Israel que ficou e que vai perecer. Escolheram 2 carros com os cavalos, e os reis os enviou para seguirem as pisadas do exército sírio, dizendo-lhe: Ide ver. Eles seguiram os rastros dos sírios até o Jordão. Todo o caminho estava repleto de vértices e outros objetos que os sírios tinham abandonado em sua precipitação. Os mensageiros voltaram e contaram-no ao rei. Saiu então o povo e pilhou o acampamento dos sírios, e vendeu-se 1 medida de flor de farinha por 1 ciclo, e igualmente por 1 ciclo 2 medidas de cevada, como o Senhor o dissera. O rei confiara a guarda da porta oficial, em cujo braço se apoiava, mas a porta, com os empurrões do povo, caiu e o povo o esmagou, e ele morreu, como havia predito o homem de Deus quando o rei descera à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: Amanhã, a essa mesma hora, 2 medidas de cevada valerão 1 ciclo na porta de Samaria, e 1 medida de flor de farinha 1 ciclo igualmente. E o oficial tinha respondido ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível tal coisa? Ao que Eliseu replicara: Tu verás com os teus olhos, mas não comerás. Foi o que aconteceu, pois o povo atropelou a porta e ele morreu. E aqui termina a leitura de hoje. Deus te abençoe.